Buenas, estamos aqui em mais um episódio do Café com Zine e neste episódio temos Ivana Groff, presidente no movimento Ecotrabalhismo. Vamos servir o nosso café. A Ivana vai estar falando com a gente hoje sobre a pauta ambiental. Não deixe de seguir as nossas redes do Café com Zine. Ivana, eu gostaria, como primeira pergunta, que tu pudesse nos contextualizar o que é o movimento Ecotrabalhismo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ivana Groff, sou presidente nacional do Ecotrabalhismo, além do Ecotrabalhismo estadual do Rio Grande do Sul. Antigamente era Movimento Verde. Como todo mundo questionava muito com relação ao Movimento Verde, que caía pelo Partido Verde, nós resolvemos mudar a logomarca, certo? E o nome também. E a gente veio com o ecotrabalhismo, soberania e sustentabilidade. A ecologia, junto com o trabalho, certo? Na formação do homem, você entendeu? A nossa proteção com relação a isso é a educação. E a pauta é, com relação ao nosso Brasil inteiro, que nós temos uma biodiversidade lindíssima de coisas, nós temos 5 biomas, certo? A prioridade para nós é a educação ambiental, levar a educação ambiental, certo? Para todos os estados do Brasil, você entendeu? Estamos criando e elaborando uma cartilha, tá? Para apresentar essa cartilha de como você fazer um manejo, tá? Fazer uma composta, uma compostagem, como plantar árvores, sabe? Fazer todos os tipos de coisas. Tipo assim, educação básica ambiental, para que se chegue nas escolas, em todos os âmbitos da Casa do Brasileiro. Muito bacana. Ivana, está tendo esse desafio de implantar nacionalmente o movimento, né? Como está sendo essa experiência e como está... Se tu puder contar para a gente um pouco desse processo. É um desafio, porque o país, principalmente quando a gente vê que a gente tem um governo que esse governo está trabalhando contra o meio ambiente, você entendeu? A partir do momento que a gente chegou num ápice de o Brasil ser um país extremamente ambientalista, agora a gente está entrando no retrocesso. E a gente começou a implementar, existiam em 3 estados, no Maranhão, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E a gente foi implementando em outros estados. E foi gradualmente, temos agora em 11 estados, que são os estados principais, que é São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Ceará, não posso te contabilizar todos. Rio de Janeiro tem? Rio de Janeiro também tem. Tem município e estado do Rio de Janeiro, Maranhão, que já era um dos primeiros, Amazônia. Um abraço para Antônia. Obrigado. Antônia, essa camiseta da beijo para você, e para Davi Spencer, que é a minha dupla linda, querida, amada lá na Amazônia, certo? E a meta agora, no ano de 2020, é implementar em mais... Temos 11 estados e implementar mais 10 estados. Nós estamos já contando com Rondônia, Porto Velho, que quem está montando o movimento lá é um catador de lixo, de resíduos sólidos, certo? E no Distrito Federal, porque a gente tem que ter um apoio, que é o Rafael Borges, que está montando lá, para que a gente possa apoiar a nossa bancada, os nossos deputados federais, estaduais e mais a região toda do Distrito Federal. Ivânia, quando a gente pensa em relação às demandas prioritárias da população, pelas pesquisas que tem, eles têm como pautas principais a questão da segurança, a questão da saúde, a questão do emprego. Nesse contexto, como chamar a atenção para a pauta ambiental? Saneamento básico. A pauta ambiental é saneamento básico, certo? Ou tem que existir projetos de manejos com relação à comunidade em geral. Aproveitando essa pauta de saneamento básico, no Brasil a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso ao tratamento de esgoto. Com certeza. E precisaria estar tendo um investimento de mais de 35 bilhões de reais por ano e o governo atual está investindo menos de 12. E nesse sentido a gente não consegue universalizar o saneamento até 2033 como as metas do Plano Nacional de Saneamento.
E na contramão disso, o governo vai lá e aprova uma reforma, né, onde tem a nova regulamentação do saneamento básico, onde abre margem para poder privatizar as nossas empresas públicas. Né? A maior parte do saneamento no Brasil é feito por empresas públicas estaduais ou as empresas públicas municipais. E a gente corre esse risco de ter uma onda de privatizações. Como presidente nacional do ecotrabalhismo, o que tu teria para falar sobre esse ponto de pauta? Eles estão querendo privatizar até os municípios. Gente, eu nunca vi uma coisa dessa, você privatizar municípios. Eles querem privatizar tudo. Agora, existe um projeto, eu não sei se você sabe, que foi criado pelo governo federal há muitos anos atrás, no ano 2000, que se chama ZEA, Zoneamento Ecológico Econômico, certo? Que entra a pauta estadual, municipal e empresas privadas no âmbito, que é um projeto antigo, que inclusive no governo da Marina Silva foi implementado mais ainda, foi implementado no ano 2000 pelo Sarney Filho, quando era presidente do Ministério do Meio Ambiente. Depois Marina Silva implementou mais ainda, e é um projeto que tem essa questão das privatizações de empresas privadas atuando entre órgãos estaduais e municipais pela defesa do meio ambiente. E a respeito de... A gente tem como base da economia a agricultura. E nisso tem a questão dos agrotóxicos. Né? Recentemente foi aprovado um projeto de liberdade econômica. Esse projeto de liberdade econômica vincula a morosidade da administração pública. Se o Ministério da Agricultura não liberar um determinado novo parâmetro de agrotóxico, ele vai ser aprovado pela de liberdade econômica sem ter passado pelos ritos, né? Para tu liberar um agrotóxico tem que passar pelo meio ambiente, pela saúde e pela agricultura. Como tu avalia essa questão de agrotóxicos, os impactos pode ter no meio ambiente e na saúde da população versus a necessidade econômica e ser um dos nossos... Posso te dizer uma coisa? O que está acontecendo? Isso vai repercutir diretamente na nossa economia. Primeiro, o Brasil é agro. Agro é tudo. Não é o que se fala, não tem esse refrão, agro é tudo, nós somos agro, certo? A partir do momento que você institui uma política de agrotóxicos, liberando mais de 300 agrotóxicos, certo? E você tem um cultivo de agrotóxicos dentro da tua economia e com um país que é extremamente agrícola como o Brasil, e você gera dessa economia, você faz uma produção, você tem a produção e você exporta isso, você acha que a nossa economia já não está bem, certo? Você acha que você vai vender os produtos cheios de agrotóxicos para exportar? Principalmente em países que são tanto na United States of America como na Europa. Tu acha que eles vão aceitar? Com regulamentações mais com essas regulamentações? Claro que não. Eles têm leis absurdas com relação aos agrotóxicos. E os agrotóxicos não são aceitos lá. E os agrotóxicos matam inclusive as abelhas, sabe? Ivana, pensando na proposta do movimento que tu começa puxando e fazendo esse link como prioridade, a questão da educação ambiental, tu traz uma das principais bandeiras do PDT, que é a questão da educação, e vincula isso com a pauta ambiental. Isso é muito bacana. Tu que teve uma convivência com o Brizola, diferente da nossa geração, que muitos nem conheceram ela, né? Que mensagem tu teria para nos lembrar dele como líder e referência em relação à pauta ambiental? Como o Brizola pensava a área ambiental? O Brizola montou um triunvirato entre 3 homens maravilhosos, que era ele, que é a causa educacional, a causa Darcy Ribeiro, que era um grande antropólogo, certo? E Niemeyer, que era um grande arquiteto e construtor. Você entendeu? Então, esses 3 homens, eles construíram o CIEPS, o antropólogo Darcy, certo? Que nos deixou muitas coisas. Ele deixou, inclusive, o livro verde das experiências dele dentro das tribos indígenas, que ele viveu cerca de 20 anos ou mais, certo? E Niemeyer, que é esse nosso ícone internacional em termos de construção. Os três formaram um triunvirato de pessoas nobres em termos de educação, construção e evolução. Para fechar a nossa entrevista,
que mensagem tu deixaria para os candidatos, os pré-candidatos a vereador, que possam estar sendo despertados pela bandeira do ecotrabalhismo por esse Brasil afora? Olha, que eles têm uma justa causa ambiental, porque o meio ambiente é a questão sine qua non do nosso mundo, certo? São as mudanças climáticas, certo? Inclusive temos uma menina que é a questão mundial, ela é uma honoris causa hoje em dia, que é uma menina de 16 anos, que é a Greta, certo? Que despertou o mundo para essa questão. O mundo está mudando, o nosso planeta está mudando, existe uma mudança climática muito forte e a natureza vai se virar contra a gente. E é uma questão sine qua non que o ser humano preste atenção à natureza, certo? Porque é uma forma de construir a sua vida. E educação. Educação ambiental é tudo, certo? Você saber reciclar, você saber trabalhar com o teu lixo, você saber as mudanças climáticas, você saber aonde você vive, qual é o teu clima, o que, sabe, formas para você preservar o teu meio ambiente. Você entendeu? Isso é muito básico. Muito obrigado pela tua participação. Ivana acabou de chegar do Rio de Janeiro, né? Obrigada. Viagem longa, agradecer a tua presença nesse Café com Zine. Obrigada, Zine.